Então, Jesus nasceu. E o que que isso significa? Antes da gente começar a refletir sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui, passou. Como você está hoje? Não precisa responder em voz alta, não. Responde aí só para você. Aparentemente, essa é uma pergunta muito simples, né? Como eu estou? A minha pergunta eu não tenho como desejo de resposta que você dê aí para você mesmo, o automático que a gente sempre dá quando as pessoas perguntam, e aí, como é que você está? E você dá aquele sorrisinho, e aí o olho sobe, porque agora a gente ri e não mostra o sorriso, então é só quando o olho dá uma subidinha na máscara, né? Então a gente dá aquele sorrisinho, o olho sobe na máscara, e aí a gente fala, nossa, estou bem. E aí a conversa acaba e cada um segue o seu caminho. Não, eu estou perguntando aí como você está. De fato, como você está? Eu quero que você sinceramente responda aí para você. E eu estou perguntando isso porque a gente tem vivido um tempo muito difícil. É uma sobrecarga maior. Então, para aquelas que são mães de criança, elas tiveram que se adaptar a serem mães, trabalharem em casa, trabalharem fora, darem aula online, né? Os pais precisaram se acostumar com home office, com barulho de filho, com interrupções infinitas. A convivência em casa se tornou um pouquinho mais intensa. Fora isso, a necessidade que a gente tem hoje de distanciamento e de isolamento traz uma insegurança, incertezas para a vida. As coisas têm sido um pouco mais difíceis. O aumento no nível de estresse tem sido significativo para muitas pessoas, né? Você pode pesquisar na internet e você vai ver que tem muita gente hoje sofrendo com depressões e com doenças aí emocionais. O estresse tem aumentado muito porque a sobrecarga é maior, porque as incertezas são maiores. Se você acessa as notícias, você se espanta, eu pelo menos me espanto, com a quantidade de violência que tem acontecido no mundo. Né? Tem sido difícil, às vezes, assistir jornal, porque a sensação que eu tenho é que se você torce, pinga sangue. Porque é só notícia triste, é só aumento do número de mortos, é só aumento da contaminação, é só assassinato e violência. E aí a gente fica com uma sensação de insegurança com o nosso futuro. A gente vai para as redes sociais e a gente vê uma quantidade significativa de pessoas postando do descontentamento, da ansiedade de acabar 2020, com a expectativa de que 2021 vai ser melhor, com uma ansiedade de que tem que vir a vacina logo para a vida voltar ao normal. E, às vezes, a gente olha para dentro da gente e a gente também se encontra perdido e no escuro com tudo isso que está acontecendo. E, às vezes, um vazio e um aperto dentro do nosso peito começa a existir. E, às vezes, a gente pega esse olhar de tristeza, de desesperança e traz para a nossa vida. Mas, nessa noite, o convite que Deus fez para mim e está fazendo para vocês é para a gente olhar para o nascimento de Jesus, que é o motivo pelo qual nós celebramos o mês de dezembro. Né? Dezembro é um mês que, tradicionalmente, é um mês de avaliação. Né? Normalmente, a gente chega a dezembro e avalia o ano, começa a pensar no saldo positivo, negativo, nos planos que a gente fez e que foram frustrados por conta da pandemia, nos planos que a gente quer levar para frente. A gente começa a avaliar, a pensar. E aí eu quero, junto com você, avaliar tudo isso, olhar para tudo isso, à luz do nascimento de Jesus e o que isso significa para nós. E que lições a gente pode trazer desse episódio que transformou a história, que definiu e demarcou o tempo e que traz transformação para as nossas vidas. Aí é para cá que eu aponto, né? Senão não funciona. Eu juro que eu não apertei nada, gente. Me salva aí. Foi, mais ou menos. Enfim, vamos lá ler em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. É um versículo que fala sobre o momento, então, que o anjo fala com José sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, 21. Diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
deles. Então, vou ler de novo. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nascimento de Jesus, ele vem acompanhado de esperança. Vai funcionar aí de novo? Ou é problema na apresentação? Acho que é. O nascimento de Jesus vem acompanhado de esperança para a humanidade. E essa esperança, ela vem da salvação dos nossos pecados. E isso precisa estar vivo no nosso coração. A Bíblia fala que ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Ele está falando de nós que somos o povo de Deus e que precisamos diariamente ser salvos dos nossos próprios pecados. Então, Jesus, ele nasce com essa mensagem de esperança. Deus, ele olha para a humanidade e ele envia seu filho para nascer e para morrer por nós. E Deus está conosco e permanece no controle de todas as coisas. É esse mesmo Deus que mandou o seu filho para morrer por nós, que fez com que o seu filho nascesse aqui como homem para salvar toda a humanidade. É esse mesmo Deus que continua no controle de todas as coisas. O nome Jesus é um dos nomes dados ao Messias, que significa Deus que salva. Então, essa é a mensagem que o nascimento de Jesus, e são muitas, viu? Mas eu escolhi algumas para a gente refletir nessa noite. A mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem que traz para o nosso coração esperança. Tudo que tem acontecido hoje tem a ver com pecado. Não dá para a gente olhar o mundo, a sociedade, o caminho que as coisas têm ido, sem desconectando isso do pecado. Não tem como. Tudo isso tem a ver com o pecado. E Jesus continua sendo a mensagem de salvação e de esperança para cada um de nós. Se a gente mantém o nosso olhar e o nosso coração em Jesus, a gente caminha com mais paz e mais tranquilidade, mesmo com o mundo todo em caos. Porque a gente sabe que o Deus que mandou o seu Filho nascer por nós, ele é o Deus que continua no controle de todas as coisas e cuidando de nós. Então, a primeira coisa, quando eu penso no nascimento de Jesus, é que ele traz para nós uma mensagem de esperança. A segunda coisa, está lá em João 3,16. Então, esse aí, todo mundo sabe de cor, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. A mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem que também nos traz, que também significa amor. Deus, ele dá o seu único filho como sacrifício, e ele faz isso por amor a nós. Ele olha para a gente, ele sabe que a gente comete pecado, ele sabe o caminho da humanidade e ainda assim ele escolhe nos amar e escolhe enviar o seu Filho Jesus. A mensagem de amor que a vinda de Jesus nos traz precisa estar sempre viva em nossos corações. Porque essa mensagem reforça a esperança que a gente tem que ter nele e fortalece a nossa confiança. Além disso, o amor de Deus pela humanidade não é um simples sentimento, mas é uma atitude concreta de salvação. O envio de seu Filho Jesus Cristo é uma missão sacrificial que Deus elaborou e tem a ver com o plano dele. É um amor redentor que alcança o perdido, que nos alcança e que nos transforma. É uma entrega voluntária. É um amor profundamente missionário. Deus, ele envia seu Filho Jesus numa missão. E a missão dele é trazer salvação para todos. E é uma missão de amor. E ele faz esse convite, ele estende esse convite a nós. Lá em João 1, 3,16, diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse amor de Jesus, que o nascimento de Jesus traz para a gente, é um amor transformador. E é um amor que não pode e não deve parar em nós. É um amor que precisa ser estendido em todos os ambientes que a gente vive. Ele precisa afetar todas as pessoas que convivem com a gente, inclusive as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente precisa pegar essa mensagem que o nascimento de Jesus nos traz, do amor, e levar essa mensagem em todos os ambientes, em todos os espaços, em todos os lugares onde a gente está.
e também trazer isso para nós mesmos. É um olhar de amor para nós, para o próximo. Então, o nascimento de Jesus, ele traz para nós esperança. O nascimento de Jesus traz para nós amor. E a terceira coisa que o nascimento de Jesus traz para nós é... Aqui, eu nem passei do amor. Eu esqueço desse negocinho. A terceira está lá em Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, ele escreve essa carta num convite para as pessoas terem uma vida íntegra. Interessante isso, né? Como a Bíblia, ela traz mensagens lá de trás que são tão atuais e que falam tanto aos nossos corações e parecem que acabaram de ser escritas para o que a gente vive hoje. Então, a mensagem que Tito, quando ele escreve essa carta, é um convite a uma vida íntegra, amorosa e comunitária de boas ações. Então, ele está convidando a sociedade, as pessoas a se envolverem em servir mais as pessoas, em terem ações mais amorosas. E ele faz esse convite fundamentado na mensagem do Evangelho e do Evangelho da Graça. Quando Jesus ele nasce e depois ele vai em sacrifício até a cruz e morre por nós e ressuscita, a mensagem que ele traz para nós é uma mensagem de graça. E a graça é um favor que a gente recebe que a gente não merece. Então, todo presente, né? Jesus é o presente que nos foi dado, sendo que a gente não merecia esse presente, mas Deus nos dá por amor. Então, é um favor que a gente não merecia. E a gente confia nisso e acredita nisso pela fé. Então, sem fé, é impossível experimentar da graça de Deus. E o dispensar da graça de Deus por nós tem uma ligação direta com o perdão. Deus, ele tem o desejo latente de perdoar a gente. Esse é o sonho de Deus, é o desejo dele. Ele via a nossa condição de pecado e mesmo assim nos manda Jesus e dá para a gente a oportunidade de uma nova vida nele e uma vida de plena adoração. Eu fico pensando, todas as vezes que eu olho para o cenário do mundo, né, o cenário atual, daqui da nossa realidade, do mundo como um todo, a gente precisa, como cristão, entender o que Deus quer de nós com tudo isso, mas lembrar que a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança para esse tempo, é uma mensagem de amor para esse tempo e é uma mensagem de graça para esse tempo. E a última lição que eu quero compartilhar nessa noite, que o nascimento de Jesus nos dá, está lá em João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem aí, no caso, é o bom pastor? É Jesus. A vinda de Jesus traz para nós uma mensagem de entrega. Espera aí. A vida de Jesus traz para nós uma mensagem de entrega. Eu fico imaginando, gente, eu gosto muito de ficar imaginando algumas coisas, e eu imagino que Deus e Jesus conversavam bastante lá no céu, né? Eu sempre penso nisso, e penso que eu, que gosto de conversar, quando estiver no céu, vou ter oportunidade também de conversar bastante, assim espero, viu, Deus? E aí eu fico pensando que Jesus e Deus conversavam bastante, e quando Deus pede para Jesus vir à terra, Jesus já tem dimensão do que ele vai passar, do que ele vai sofrer. Mas ele não tem medo de se entregar. Ele se entrega porque ele é movido pelo amor que ele tem pelo Pai e movido pelo amor que ambos têm por nós. E aí ele se entrega e ele muda a história. E a gente precisa fazer esse exercício de entrega diariamente, de entregar tudo. Quando a gente ganha um presente, eu não sei vocês, mas a minha reação quando ganho um presente é de muita euforia, né? Eu fico super ansiosa para abrir o pacote. Eu fico eufórica até quando algum amigo ganha presente, eu fico ansiosa para ele abrir, para eu descobrir o que ele ganhou e já ficar animada por ele. Imagina quando eu ganho. Então, eu fico super ansiosa para abrir, fuçar, descobrir para que serve, que jeito que eu posso usar, como que eu aplico. E criança também é muito interessante, porque criança adora ganhar presente, e naquele primeiro momento, aquele presente vira tudo para aquela criança, né? Ela vai dormir com o presente, pode ser
carrinho duro. Depois a mãe, no meio da noite, tira para não machucar enquanto está dormindo. Mas ela vai pegar aquele brinquedo e vai carregar, e vai querer levar para a escola, e vai querer trazer para a igreja, vai querer levar na casa da avó. Onde ela vai, ela carrega. Mas eu não sei se os filhos de vocês ou as crianças que vocês convivem são assim, mas os meus lá em casa são. Depois de um tempo, o presente perde a graça. E aí vai lá para o fundo da caixa do brinquedo, sabe? Aí, de vez em quando, eles lembram, ai, tem aquele presente, brinca um pouquinho, depois descarta o presente de novo. Deixa de lado. E aí eu fico pensando que, às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente faz a mesma coisa com esse presente tão maravilhoso que é Jesus. Quando a gente recebe ele, a gente fica eufórico, empolgado, e aí quer servir, quer se dedicar, quer se entregar, entra em todos os ministérios que a igreja tem, e quer aprender tudo, e quer ler a Bíblia inteira em um ano, e quer participar dos grupos de estudo bíblico, e quer, naquela euforia de quem recebeu o primeiro presente, o presente, né, assim, logo. E depois de um tempo, a gente vai deixando o presente de lado, a gente escolhe não levar o presente em todos os lugares. Às vezes a gente até esquece que ganhou esse presente, aí só vai lembrar depois de um tempo, quando a coisa fica meio difícil, quando sente uma faltazinha, e pega o presente de volta. E aí eu fico preocupada, porque a gente precisa convidar Jesus para ser presente diário. A gente precisa deixar que Jesus seja o nosso novo presente todos os dias, para que a gente tenha essa euforia, essa empolgação, essa alegria em descobri-lo, né, em aprender mais sobre ele, em se relacionar mais com ele, porque ele foi o presente que Deus nos entregou. E ele, surpreendentemente, sempre traz algo novo para a nossa vida. Todos os dias a gente tem a oportunidade de descobrir algo novo sobre Jesus e aprender muito com isso. O nascimento de Jesus, ele traz para nós esperança, amor, graça e entrega. E muitas coisas mais. Mas hoje o convite é para a gente pensar sobre isso. Deus deseja que a gente internalize e viva todos os dias e leve isso para as outras pessoas. Mas a gente, como ser humano, como pecador, a gente torna a simplicidade que a vida de Jesus nos traz em algo, às vezes, tão difícil de ser vivido. A gente faz um caminho muito doido inverso. A gente vai crescendo na caminhada cristã e vai pegando... Deixa eu passar aqui. A gente vai crescendo na caminhada cristã e vai pegando mais o controle da nossa vida e entregando menos a ele. Para mim é um caminho doido, né? A gente vai ficando velho de igreja e vai caminhando mais com Deus, e em vez de cada vez mais a gente entregar, mais a gente pega de volta e menos controle a gente dá a ele. Porque a gente, às vezes, usa até a desculpa de ai, Deus já tem tanta coisa para se preocupar, olha o mundo que jeito que está. É tanta catástrofe, é tanta coisa, que isso aqui eu mesma cuido. Eu cuido, porque é muito problema para Deus, eu não vou levar isso para ele. Isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu carrego. E aí a gente não entrega. E aí a gente começa a se sentir sobrecarregado. Quando a gente vê essa mensagem de esperança, de amor, de perdão e de graça, está tão longe que parece que não faz mais sentido. E a gente se vê cansado, desorganizado, sobrecarregado e desesperançoso. Mas a mensagem da vinda de Jesus continua sendo uma mensagem para mim e para você. Mesmo que a gente tenha muito tempo de igreja ou que a gente não tenha tempo nenhum de igreja, a mensagem de Jesus, da vinda dele, do nascimento dele, ela é um convite para que a gente se entregue a ele e que a gente permaneça vendo Jesus como a resposta para as nossas vidas. É engraçado, porque até ontem eu estava certa do que eu ia falar aqui hoje. Até ontem estava tudo na cabeça, já anotadinho, esboçado, e estava tudo certo. E hoje de manhã, eu tive um momento com Deus, assim, sobrenatural.
que me fez refletir na mensagem do nascimento dele, da vinda dele. E aí, quando eu estava orando e falando com Deus e ouvindo ele falar comigo, eu lembrei de um texto de Mateus 11, 28, 28 até 30, que diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem diz essas coisas para nós é Jesus. Ele fala para a gente ir até Ele. Ele fala para a gente, ele nos convida. Esse Jesus, que é o Jesus da esperança, do amor, da graça e da entrega, faz o convite para nós. Ele fala assim, ó, vocês que estão cansados, que estão aflitos, vocês podem vir até mim. Vocês que estão aí com o peso nos ombros muito, muito cheios, né? Com os ombros cansados e pesados e calejados pelo fardo que estão carregando, vocês podem vir até mim. Mas esse convite de Jesus, a gente só reconhece quando a gente reconhece que o nosso fardo, quando a gente reconhece que o fardo que a gente está trazendo na nossa vida é nosso e é pesado demais. Hoje eu comecei a reflexão perguntando para você, como que você está? Como que as coisas do mundo, como que o Covid, o coronavírus, o seu trabalho, a sua família, enfim, o ministério, como tudo isso tem afetado a sua vida? Como você está? Hoje eu me deparei com Jesus fazendo essa pergunta para mim. E aí, como é que você está? Você vai lá hoje à noite pregar na IBNC e como é que você está? E no primeiro momento eu falei, estou bem, Jesus. Estou lendo a sua palavra, estou liderando o ministério infantil, está tudo certo. E aí eu ouvi ele dizendo de novo, e aí? Como é que você está? Aí eu respirei e falei, olha, eu acho que o senhor não está entendendo, estou bem, estou ótima. E eu ouvi pela terceira vez. E pela terceira vez eu já não conseguia mais responder. Eu só conseguia chorar. Porque eu consegui entender que quando ele perguntou para mim como eu estava, ele já sabia. Ele só queria que eu encarasse a realidade como eu estava. E do quanto eu precisava dele, dependia dele, precisava relembrar essa mensagem de esperança, de amor, de graça e de entrega. Deus, ele estende esse convite a todos nós, todos os dias, pois ele quer dar descanso para a gente. Ele nunca desejou que a gente carregasse um fardo pesado. O nascimento de Jesus, a sua missão, o seu legado, precisam trazer transformação na nossa vida, e essa transformação precisa ser refletida em todos os lugares e sentida por todas as pessoas à nossa volta. Toda essa mensagem precisa ser vivida por nós e transmitida a todos à nossa volta. Esse ano tem sido muito intenso. Foi um ano de perdas. Eu tenho certeza que você passou por alguma perda esse ano, que foi significativa, que foi dolorosa. Se não você, alguém muito próximo, e você sofreu isso junto. Foi um ano de insegurança, um cenário muito novo que a gente experimentou. E quanto disso tudo você entregou para Jesus? Perder o controle da nossa vida para Jesus significa ganhar vida nele. A esperança que o nascimento de Jesus nos traz é um convite para confiar no plano de Deus para a humanidade e um impulso para a gente viver com um olhar cheio de gratidão, levando essa mensagem ao próximo. O amor que o nascimento de Jesus significa é um amor de sacrifício, um amor transformador, que nos tira da condição de escravo do pecado para ocupar o lugar de filho de Deus. É também um convite a oferecer ao outro esse mesmo amor, um amor que traz um olhar menos carregado de preconceito, um olhar com menos julgamento, mas um olhar com mais graça, um olhar que se volta para a necessidade do outro. Um amor que movimenta a gente a tomar decisões práticas e demonstrar
quem Jesus é na nossa vida às outras pessoas. A graça que o nascimento de Jesus significa convida a gente a enxergar a essência de quem a gente é e perceber o tamanho do amor que Jesus tem por nós. É a graça de Deus que nos encontra quando a gente está perdido. E é a graça de Deus que manifesta a presença dele e nos faz transbordar e voltar-se para ele. A entrega que o nascimento de Jesus significa nos convida para nos lançarmos, para nos depararmos, nos darmos a ele sem reservas. Nessa noite, o convite que Jesus está fazendo para mim e para cada um de vocês é: até quando a gente vai deixar a mensagem de Jesus, do nascimento dele, estar em segundo plano na nossa vida? Até quando a gente vai manter o controle das coisas, ou a falsa sensação de que a gente tem o controle das coisas na nossa mão, quando a única alternativa, e a alternativa mais inteligente, menos dolorosa, é entregar tudo a ele? Quando Jesus fala que é para a gente ir até ele, ele não está dizendo que a gente não vai ter problema. Ele não diz isso. Ele diz que o jugo dele, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele não diz que a gente não vai passar por problemas, mas ele diz que ele vai estar com a gente, segurando a carga junto, para que a gente consiga levar até o fim. O convite de entregar a ele sem reserva é um convite que, num primeiro momento, pode parecer muito difícil, mas traz uma sensação de tanta paz quando a gente consegue viver e desfrutar. Quando a gente se converte, a gente tem o péssimo hábito de achar que o trabalho terminou. Me converti. Acabou aí, está tudo resolvido. Sendo que a conversão é o início do trabalho. É o início do trabalhar de Deus na nossa vida. É o início da caminhada, é só o começo. E todos os dias a gente precisa acordar e tomar a decisão de abrir mão do controle e se entregar a Deus. Todos os dias é o dia de decidir converter-se ao Senhor de novo. A Ana Alzira, que é quem a gente tem um contato próximo, que tem cuidado muito da gente nesse tempo de pandemia e com todas as coisas que a gente já passou de perdas, enfim, ela sempre fala isso. Ela fala assim: vocês têm que acordar e se converter. E no dia seguinte acordar e se converter. Porque todo dia você vai descobrir um novo pecado e você tem que entregar ele a Deus e pedir para que Deus seja o rei sobre a sua vida de novo e de novo. E se você fizer esse exercício todos os dias, você vai experimentar de um relacionamento sobrenatural com Deus. Eu queria só que vocês observassem essa imagem. É linda, né? Eu acho lindo. É lindo. Isso é a superfície de um oceano. Eu adoro mar, como boa carioca que sou, apesar de morar muito longe da praia, porque o povo acha que quem mora no Rio mora do lado da praia. Não, gente, não mora. Eu nascida e criada no Rio, moro longe pra caramba da praia. Mas sempre amei praia e sempre amei admirar. Então, eu olho esse oceano e a superfície dele e eu acho linda. E, às vezes, na nossa vida com Deus, a gente convida Deus para a superfície dela e parece que está bacana, que está super gostoso, que está legal, que é lindo. Mas, quando você se dispõe a olhar a profundidade, é um cenário, é uma experiência deslumbrante, é um cenário surpreendente. Deus, ele quer tirar a gente da superfície e ele quer levar a gente à profundidade. E ele quer fazer isso para mostrar para nós esse cenário deslumbrante. A escolha é nossa, se a gente quer ter um relacionamento de superfície ou se a gente quer descobrir o que na profundidade Deus quer nos revelar. Mas não há caminho melhor do que o caminho de profundamente se entregar a Deus. Dói, oxe, se dói, porque ele vai trabalhar em várias coisas de você, que você atribui à sua personalidade, ao jeitão que você foi criado. E aí ele vai dizendo: não, porque criação, personalidade, isso não pode ser desculpa para o meu trabalhar. Mas se deparar com o que de deslumbrante a profundidade traz, faz com que toda a mudança que ele trabalhar na nossa vida, toda ela seja muito pequena, porque a graça dele se manifestando de forma exuberante não tem nada melhor. E a gente pode, todos os dias, experimentar da esperança. O mundo é mau, gente. O mundo caminha para um lugar de muita tristeza, sim.
Mas o que a gente, como igreja, pode dar de resposta para esse mundo? Jesus, que é a esperança. Se a gente que é cristão, se a gente que crê em Cristo como essa esperança, não consegue viver assim, com gratidão, como a gente quer que as outras pessoas lá fora vivam assim, a gente pode dar a resposta que é o amor de Jesus às pessoas. A gente pode sinalizar a graça, que é esse presente que a gente tem recebido do Senhor, mesmo que a gente não mereça, e que a gente pode se entregar a Ele como a gente está, e Ele vai fazer as transformações necessárias. E a gente pode todos os dias entregar a nossa vida. Não existe nada melhor do que dar o controle a Deus, porque às vezes segurar o controle é uma carga pesada demais, e Deus não deseja que a gente carregue ela. Eu queria orar com vocês para encerrar. Vamos ficar de pé? Senhor, nessa noite a gente está aqui na sua presença. E é tão bom ouvir a sua doce voz falando ao nosso coração. Porque quantas vezes a gente é filho rebelde, que toma para si a direção da nossa vida, mas o Senhor vem sempre com muito amor e com uma voz muito doce, chamando a gente pelo nome e nos fazendo lembrar que um dia lá atrás a gente deu a nossa vida para o Senhor e que essa foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado. Que o Senhor traga à nossa memória todos os dias como foi receber Jesus como esse presente. A euforia, a empolgação, a alegria, a gratidão, o desejo de caminhar mais e mais perto do Senhor. Traga, Senhor, todos os dias à nossa memória isso. Para que a gente nunca mais deseje, ó Pai, ter o controle da nossa vida. Às vezes a gente tem tanto tempo na caminhada cristã e as coisas estão acontecendo de forma tão automática, tão organizada, tão certinha. E o Senhor vem e desorganiza tudo para nos mostrar que não é nas nossas forças, que não é na nossa confiança, que não é no conhecimento que a gente tem ou acha que tem do Senhor, mas que é só em Ti, só no Teu nome, só no poder do Teu nome, só no significado que o nascimento de Jesus tem, que a morte e a ressurreição de Jesus têm. Que o nosso olhar sempre, sempre, sempre se volte para a mensagem da cruz, para a mensagem do nascimento de Jesus, para a mensagem de salvação e de redenção do mundo. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações todos os dias, para que a gente entregue os nossos pecados, o nosso lixo, o peso que está sobre os nossos ombros para o Senhor. E para que a gente confie, ó Pai, de todo o nosso coração, que só em Ti a gente tem as respostas, a gente tem as transformações, a gente tem as nossas expectativas atendidas, se essa for a sua vontade. E que se não for, o Senhor vai continuar caminhando com a gente, nos ensinando e trabalhando na nossa vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor insiste em nos chamar para perto. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a gente percebe que o mundo tem sofrido, mas o Senhor tem nos chamado para ser resposta ao sofrimento do mundo, ó Pai, levando o Teu nome, o Teu evangelho às pessoas. Que toda essa mensagem da sua vinda faça sentido, crie raízes profundas no nosso coração, para que a gente, onde pisar, leve essa mensagem, onde a gente estiver, que o ambiente seja transformado, modificado, que onde a gente for, como filho Teu, como ovelha Tua, que a gente possa, Senhor, trazer um novo mover, ó Pai. Que as pessoas ao nosso lado não sejam mais como são, mas que elas sejam impactadas pela Tua presença na nossa vida. Que onde a gente for, os locais que a gente trabalha, estuda,
ajuda, onde a gente circula, ó Pai, que esses locais sejam transformados pela Tua presença na nossa vida. Pai, que nós desejemos, Senhor, a profundidade do relacionamento com o Senhor. Para isso precisa de mais oxigênio, para isso precisa de desprender, para isso precisa aprender, precisa de tanta coisa. Mas que a gente busque todas essas coisas, porque a superfície, Senhor, não será mais suficiente para nenhum de nós. A gente não quer mais te conhecer, te ouvir pela experiência dos outros, ó Pai, mas a gente quer conhecer ao Senhor por um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus da esperança, do amor, da graça, ó Pai, da entrega. Senhor, eu sei que muitos aqui ainda sofrem, ó Pai, com o luto da perda de pessoas queridas, ainda sofrem, ó Deus, pelas coisas que saíram do controle, pelos planos que não se realizaram, mas nós entregamos tudo isso diante do Senhor. O Senhor nunca perdeu o controle. A gente perde o controle, mas o Senhor nunca perde o controle. O Senhor sabia que essa pandemia viria, o Senhor sabia que o Covid estaria aqui, mas o Senhor tem um plano para todas essas coisas, que a gente possa fechar os olhos e confiar no Teu plano, que a gente possa olhar para o Senhor e se lembrar todos os dias que o Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono da nossa vida, e o Senhor tem um plano para a humanidade e que tudo isso faz parte desse plano. Que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. Que as desculpas que vêm surgindo no tempo de caminhada cristã, que elas caiam por terra, para que só a Tua presença seja desejada por nós. A gente quer, ó Deus, te conhecer e continuar te conhecendo. A gente quer que o Senhor cada vez mais se revele a nós de forma extraordinária e sobrenatural. Que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor traga de volta os sonhos. Que o Senhor renove a esperança. Que o Senhor dê a direção de vida. Que o Senhor confirme ministérios, chamados, propósitos. Que o Senhor, ó Pai, nos chame pelo nome, com a sua doce voz. E que a gente se entregue e se renda a isso. E que a gente não negocie, ó Pai, nunca, em nada, a Tua presença na nossa vida. Deus, obrigado, porque nesse mês o Senhor faz um convite da gente lembrar ainda mais intensamente do tanto de amor que o Senhor tem por nós a nos dar Jesus. Que a gente traga essa mensagem para o nosso coração, que ela faça sentido em tudo que a gente fizer. Obrigada, Deus. Obrigada porque a Sua presença ela é real. Obrigada porque a gente, buscando, a gente pode te sentir. Obrigada porque o Senhor está sempre aí de forma tão acolhedora, pronto a nos ouvir. Que a gente sinta a Sua acolhida. Que a gente pare de dar desculpas para se achegar até o Teu trono e sentir, Senhor, o Teu cuidado. Que a gente pare de dar desculpas de não sou merecedora, sou pecadora, porque isso tudo são setas que o diabo lança para afastar a gente do Senhor. Mas que a gente olhe para o Senhor, que essas coisas todas caiam por terra e que a gente possa enxergar o Teu amor por nós e o tanto que a gente precisa, Deus, que a gente deseja, Senhor, retribuir esse amor, que isso faça sentido aos nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu sei que o Senhor já tem levantado, ó Pai, homens e mulheres, jovens, crianças, que já estão sendo diferença nessa geração e nesse mundo. Que o Senhor nos use para isso, ó Pai. Que a gente tenha o privilégio de ser parte de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no mundo. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado pela liderança dessa igreja, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a essa igreja. Obrigado pela visão, ó Pai, que o Senhor tem dado a cada um aqui. Que a gente esteja conectado com o Senhor cada dia mais. E que a gente possa experimentar todos os dias e dispensar ao outro todos os dias Sua graça, Seu amor, o perdão em Ti e a esperança que nós só temos no Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, e continua falando aos nossos corações em nome de Jesus.